universo, na vossa infinita sabedoria, confiaste ao ser humano o desenvolvimento de preciosos instrumentos de auxílio aos doentes e de socorro em situações de emergência. Nós vos pedimos que abençoeis estes veículos e que todos os que os usarem, para que o façam com precaução e segurança, prestem auxílio eficaz àqueles que deles necessitarem e sintam sempre junto de si a companhia de Jesus Cristo, nosso Senhor, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Vamos começar por proceder à inauguração do Veículo de Operações Específicas número 3. O Veículo de Operações Específicas número 3 foi um projeto de substituição de um veículo sem condições em parceria com a empresa ICM Trans, uma empresa nossa parceira e que tem ao longo dos anos colaborado com a nossa associação. A entrada deste veículo em serviço veio permitir um conjunto de novas funções, seja na capacidade de transporte de equipamento operacional, seja no apoio a manutenções da nossa instalação e várias atividades do dia-a-dia. Nada na vida acontece por acaso e assim escolhemos para padrinho o Sr. João Manuel Rodrigues Marques, a título póstumo, dado que infelizmente já nos deixou, mas que foi sempre uma pessoa de uma genuidade única e sempre disponível para qualquer ajuda. Por ele e por mais pessoas como ele na sociedade, fazemos esta simples homenagem, sentindo-nos gratos por tudo aquilo que ele e a sua família têm de consideração por nós. Vamos agora proceder à inauguração do veículo florestal de combate a incêndios número 7. Na sequência da nossa política de renovação e reequipamento, visando uma melhoria contínua do serviço prestado e uma maior capacidade de intervenção no socorro, o VFCI 7, Veículo Florestal de Combate a Incêndios, foi adquirido na totalidade pela Associação e estará disponível a partir de agora para intervir no combate a incêndios rurais, passando assim a nossa capacidade de resposta em veículos florestais de 3 para 4 unidades, mantendo a marca padrão de veículos Mercedes-Benz Unimog. O aumento do número de operacionais e o seu empenhamento leva a que o Corpo de Bombeiros consiga aumentar a capacidade de resposta no que aos incêndios rurais diz respeito. Este sonho só foi possível devido ao empenho de todos, pois estamos a falar num projeto de 250 mil euros e que teve como mentores o Corpo de Bombeiros e a direção. Pelos factos apontados, não poderíamos deixar de batizar esta nossa viatura como homenagem ao nosso Corpo de Bombeiros. Vamos finalmente proceder à inauguração do Veículo de Transporte de Doentes na Urgente número 8. Na sequência da nossa política de investimento e de reequipamento, visando melhorar continuamente a qualidade do serviço que prestamos, assim como otimizar os custos com a manutenção da nossa frota, o VDTD 08, Veículo Dedicado ao Transporte de Doentes, foi adquirido na íntegra pela Associação. Este veículo tem a capacidade para transportar 5 doentes e a opção de um deles ser em cadeira de rodas. Escolhemos para padrinho desta viatura o bombeiro da terceira do quadro de honra e funcionário da Associação, o Sr. Luís Henrique Simões da Silveira. Esta justa escolha é a forma de homenagear alguém que tem mais de 45 anos de amor à causa dos bombeiros. Pautado pela sua educação, um exemplo para todos nós, responsável e dedicado, para além de um bombeiro, é um amigo para muitos doentes que transporta no seu dia-a-dia.
O Luís Henrique é um exemplo de dedicação e de carinho pelas pessoas e pelos bens, dando gosto de ver a forma como estima este seu veículo e estimou o anterior, seja na limpeza ou preocupação constante com a sua manutenção. Por todo este exemplo, muito obrigado, Sr. Luís. E, infelizmente, o Sr. António Pereira e a filha, que representam esse casal e que, digamos, fizeram aquele donativo que permitiu comprar aquela ambulância o ano passado, por motivos, penso, de saúde, não puderam cá estar. Eu agora agradecia só que eles viessem aqui ao palco para só, digamos, não inauguramos a viatura o ano passado, mas só para fazer aqui simbolicamente a entrega de um diploma. A aquisição da BTM 06, inaugurada na cerimónia do ano passado, surgiu na sequência do donativo que o Sr. António Pereira fez à Associação, em nome do casal Benjamin Silva e Natividade Silva, que deixaram escrito que uma parte da sua herança seria entregue à nossa Associação. Pelo que apuramos, trata-se de uma relação com a nossa Associação de há muitos anos, que motivou esta vontade de nos doar parte da herança. Na pessoa do Sr. António Francisco Pereira, e porque o ano passado não pôde estar presente na cerimónia, fica o nosso agradecimento por ter dado sequência a esta vontade. E, pelos factos apontados, batizámos o ano passado esta viatura com o nome do casal Benjamin e Natividade Silva. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome dos muitos milhares de sócios da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Pedro de Sintra, saúdo calorosamente todos e agradeço a vossa presença para assistirem a esta cerimónia comemorativa dos 117 anos dos Bombeiros de São Pedro. Daqui, e especialmente hoje, dou um grande abraço coletivo de agradecimento ao Corpo de Bombeiros, a todo o comando, quadro de honra, infantes, cadetes, elementos da fanfarra, a todos os funcionários e funcionárias, ao Conselho Fiscal e à direção. Em meu nome e da mesa da Assembleia Geral, agradeço o excelente trabalho desenvolvido pela atual direção e, porque cada vez mais se consolida como marca da nossa associação, a saudável colaboração existente entre esta, o comando e o Corpo de Bombeiros e os funcionários. O maior agradecimento de todos é para os sócios e para toda a comunidade da nossa área de intervenção. Existimos por eles e para eles. Contudo, quis o destino que neste dia tão especial, infelizmente, fizéssemos um outro agradecimento. Muito obrigado, João Correia Nunes. Daqui te envio um abraço para onde quer que estejas. E para a tua grande família, um forte abraço solidário. Peço agora que ouçam o seguinte texto em voz off. João Correia Nunes. Alistou-se nos Bombeiros de São Pedro de Sintra em 11 de novembro de 1975 como cadete. Tinha 15 anos de idade. Foi bombeiro de terceira. Em 25 de janeiro de 2021, integra, a seu pedido, o quadro de honra do Corpo de Bombeiros. É possuidor de várias condecorações da Câmara Municipal de Sintra,
da Liga dos Bombeiros Portugueses e da Associação Humanitária de Bombeiros de São Pedro de Sintra, sendo de destacar em 9 de junho de 2018 o crachá de ouro da Liga dos Bombeiros Portugueses. É possuidor dos mais altos louvores concedidos pelo Comando ao longo destes 48 anos. Registra no seu currículo diversa formação ao longo de quase 5 décadas de amor a esta causa. Um homem com uma vida dedicada aos bombeiros, para ele a sua segunda casa e, muitas vezes, a primeira. Um amigo que ficará para sempre nos nossos corações e um exemplo a seguir por todos os bombeiros. Esteve ao serviço 42 anos, 2 meses e 9 dias, cumprindo o lema Vida por Vida e tendo realizado de forma voluntária milhares de horas de serviços. Pautado por uma educação e uma conduta irrepreensíveis, por todos reconhecida, integrava neste momento a direção da Associação. Vamos agora unir-nos num minuto de silêncio. Obrigado. Digo sempre, se eles não existissem, nós estaríamos hoje aqui, não estaríamos nunca aqui, e que são uma peça importante. Pois é, isto hoje não podia deixar de ficar marcado pelo João Nunes, é evidente. Eu pessoalmente conheci o João Nunes há 50 anos, e portanto percebo, custa também falar um bocadinho dele. Eu fui buscar uma frase de um filósofo que é o Epicuro, que diz: a morte não é nada para nós, pois quando existimos, ela não existe. E quando existe a morte, nós não existimos mais. Acho que é uma frase que reflete bem, efetivamente, o que é a morte, e acho que fizemos aqui uma justa homenagem a uma pessoa que me acompanhou na direção ao longo destes quase 6 anos, uma pessoa sempre com uma presença muito assertiva, muito calmo, muito tranquilo, e que tinha sempre momentos para fazer a sua intervenção, para dizer as suas coisas, e portanto foi uma colaboração importante. Como eu já referi, não vai estar a cadeira fisicamente, vai estar sempre connosco, e mais uma vez eu peço uma salva de palmas para o João, porque acho que ele merece. Não me canso de afirmar a importância do associativismo para o desenvolvimento das nossas comunidades. Não é mera afirmação de convicção, é manifesto ideológico e de princípio, é afirmação política. Num tempo em que, não espantados de existir, mas espantados com a mediocridade dos assuntos que diariamente nos assolam, agarramo-nos aqui ao que verdadeiramente interessa. Que a partir deste ponto, que a partir desta sessão solene, se possam convocar cada um dos cidadãos desta comunidade para aquilo que verdadeiramente importa. Porque a resolução dos problemas das comunidades nunca passou, nunca passará por casuística, comentada diariamente, horas a fio, em inúmeros canais de televisão, muitas vezes de qualidade duvidosa, mas passa sobretudo pelo envolvimento de cada um de nós na gestão daquilo que é de todos. Nestas intervenções, começo sempre por me dirigir aos presidentes das mesas das Assembleias Gerais. A razão é simples. São os verdadeiros guardiães do mais precioso, do mais valioso e do mais genuíno valor que devemos evocar. A capacidade de nos associarmos e coletivamente defendermos aquilo que é nosso. José Gomes Ferreira, lutador antifascista, homem que combateu e lutou contra projetos individualistas de profundíssima corrupção moral e material. Hoje aqui evocamos outros valores, e este, o de nos envolvermos coletivamente na luta por aquilo que é nosso, é evocar e assinalar o valor mais elevado da solidariedade.
Agradecer por isso a cada um dos sócios da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Pedro de Sintra, por perceberem em tempos de incerteza onde está e deve estar a verdadeira prioridade. Senhor Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Pedro de Sintra, é proibida a entrada a quem não andar espantado de existir. É proibido não reconhecer em si e na direção que o acompanha os méritos e os atributos do rigor, da capacidade de gestão e da noção clara dos fundamentos e objetivos para a existência de uma associação humanitária de bombeiros. Repito-me, uma e outra vez, as vezes que forem necessárias, os senhores trazem para o sistema aquilo que o sistema por si só não consegue gerar. Senhor Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Pedro de Sintra, cumprimentá-lo a si é igualmente lembrar todos aqueles que ao longo destes 117 anos serviram esta casa e através dela cada uma e cada um dos nossos cidadãos. Estas paredes, estas viaturas e estes equipamentos são reflexo claro do trabalho que coletivamente tem vindo a ser realizado. Excelentíssimo Senhor Comandante do Corpo Ativo dos Bombeiros Voluntários de São Pedro de Sintra, meu querido amigo Hugo Marques, Corpo de Comando. É difícil, é duro, é complexo o trabalho que ao comando de um corpo ativo de bombeiros como o de São Pedro de Sintra é exigido. Não é fácil. Não é por vezes sequer humano aquilo que se pede aos nossos bombeiros. Acredito que para lá do muro, na tal floresta encantada de José Gomes Ferreira, habite também aquele bosque imaginário que na última crónica de Mia Couto, na revista Visão, nos é apresentado. Aquele bosque que, sendo de José Gomes Ferreira e nos convoca para o espanto de existir, se cruza com Mia Couto com as almas encalhadas em alguns corpos e a dificuldade de perceber de que chão e de que poeira somos afinal feitos. O espanto de existir é sublimado dentro destas quatro paredes. O espanto de existir é exaltado dentro de cada uma destas viaturas, porque a verdadeira resposta para a alquimia dos valores só aqui pode ser encontrada. Que espanto é este que leva mulheres e homens a arriscar a sua vida em defesa do seu semelhante e do seu património? De que poeira são feitos os bombeiros de São Pedro de Sintra e os bombeiros de Portugal? Com que centelha de magia, com que pitada de loucura são bafejados estes seres que se dão a cada um de nós? Às famílias destas bombeiras e destes bombeiros, a quem agradecemos não hoje, mas sempre, a generosidade maior de partilharem connosco aqueles que têm de mais queridos. Creiam que cada noite de aflição e cada dia de preocupação tem o reconhecimento profundo da Câmara Municipal de Sintra. Senhor Comandante, bombeiras e bombeiros, olhando para o Corpo de Bombeiros de São Pedro de Sintra, reconhecemos nele, como noutros do nosso município, aquela que é a estratégia do Conselho para o desenvolvimento das políticas de proteção civil. Melhores e mais bem apetrechados quartéis, mais e mais bem qualificadas viaturas de socorro, mais mulheres e homens ao serviço do dispositivo. Esta é a estratégia e é desta linha que não nos desviaremos. Seja na atribuição de apoios financeiros, seja na alocação de recursos para a constituição de equipas de intervenção permanente, o município de Sintra reafirma aqui, hoje, as linhas base e orientadoras da nossa ação. Em 4 anos de mandato, temos a certeza de conseguir concretizar cada uma destas metas e marcas. Senhor Comandante, não pode entrar quem não se espanta por existir. Não pode entrar quem não é feito daquela poeira de que são feitos os bosques mágicos. Não pode entrar, não pode estar, não pode existir bombeira ou bombeiro quem não partilha dos valores da liberdade, da igualdade e fraternidade. É o peso de 117 anos de história. É o peso de um brasão bordado a fios de ouro e regado a lágrimas de tristeza, mas também de alegria das derrotas sofridas, mas logo transformadas em vitórias. Não tenho dúvidas de que há momentos de profunda tristeza e de mágoa avassaladora. Não tenho igualmente dúvidas de que este será um desses momentos, onde as lágrimas da perda se entrecruzam com as lágrimas do orgulho
de um caminho percorrido. Senhores Presidentes, Senhor Comandante, bombeiras e bombeiros de São Pedro de Sintra, autarcas, minhas senhoras e meus senhores, é proibida a entrada a quem não está espantado de existir, a quem não é feito da poeira, do barro, da terra, das folhas e da caruma que dá sentido ao nosso Monte da Lua. Hoje, na dor, amanhã na lembrança querida daqueles que, já não estando, continuam fazendo parte de nós. O José Gomes Ferreira foi aqui de Albarraque, servido por vós. Escreveu sobre a floresta encantada e o bosque mágico. Hoje aqui, nestes 117 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Pedro de Sintra, prefiro acreditar, quero acreditar que a floresta encantada, que o bosque mágico está mesmo diante dos nossos olhos. É o Monte da Lua, é a Serra de Sintra, é cada uma das aldeias, é cada uma das vilas que compõem o nosso território. Mas é sobretudo o coração mágico, que nem a poesia é capaz de cantar, de cada uma e de cada um dos dirigentes associativos de bombeiros, de cada um dos nossos comandantes, de cada uma e de cada um dos nossos bombeiros voluntários. Agradecemos a todos.